Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal. E aqui nós tratamos de assuntos que dizem respeito à fé, à Bíblia, à Palavra de Deus. Respondemos questionamentos que as pessoas enviam para nós e, vez por outra, também nós analisamos alguns vídeos de ataques à Bíblia ou à fé adventista, e é o caso do vídeo de hoje. Algumas pessoas entraram em contato: pastor, o senhor poderia fazer análise desse vídeo aqui? E aí mandaram um vídeo para mim para eu fazer análise de um canal chamado Para Que Possamos. Eu não conheço a pessoa, nunca tive um contato pessoal com essa pessoa, mas um indivíduo que, quando a gente deu uma olhadinha assim rápida no canal, a gente percebeu que o intuito é só falar mal mesmo da Igreja Adventista, não tem nenhum viés assim evangelístico, alguma coisa assim proveitosa, né? O negócio é assim: eu quero falar mal da Igreja Adventista, então eu vou atacar por todos os lados, de todas as formas, como eu conseguir. E críticos assim nós temos vários na internet. Esse não é o primeiro, não vai ser o último, mas nós temos respostas para todas as críticas que se levantam no seio adventista. Naturalmente que esse canal não vai pegar todos os vídeos de qualquer outro canal e sair respondendo. Eu, por exemplo, já respondi alguns vídeos aí do CACP, mas não fico pegando todos os vídeos do CACP para responder, até porque quando a gente vê que tem muita mentira, não sei se vale a pena a gente ficar ali perdendo tempo com isso. Então eu respondo um vídeo ou outro, mostro assim as falácias, a forma desonesta com que são feitos os vídeos, os argumentos que são usados, e aí a gente vai percebendo o espírito que está por trás dessas pessoas. No vídeo de hoje eu vou fazer então uma análise de um desses materiais que foi publicado na internet, e aí você vai junto comigo perceber as falácias, as mentiras, e aí eu queria que você já ficasse assim se perguntando: se em um vídeo a gente encontrou tanta inconsistência, tanta desonestidade, tanta mentira, será que os outros não seguem o mesmo padrão? Então talvez eu não vá fazer análise de todos os vídeos, até porque realmente, como disse, não é interessante a gente focar o canal em responder outro canal, mas você já tem uma ideia. Se a gente tem tanta inverdade em um vídeo só, então como é que são os outros? Seguindo a mesma linha. Então fica com a gente até o final, já compartilha com seus amigos esse vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar. Bom, vamos então começar a análise desse vídeo. Eu vou soltar o play aqui e a gente vai analisando juntos, tá bom? Muito bem. Quando se trata de Ellen White, ela foi colocada pela organização adventista como uma autoridade. Esse é o título dado a ela pela organização adventista. A Igreja Adventista deu a ela o título de autoridade, ok? Para muitos fatores dentro do universo do adventismo, como profetisa ou pena inspirada ou espírito de profecia. Ela tem vários apelidos. Independente de qual seja o apelido, todas as informações que Ellen White publicou vêm 100% de Deus, diretamente de Deus. A Igreja Adventista defende essa proposta, ok? Portanto, nós vamos primariamente, antes de entrarmos no tema, vamos mostrar um vídeo, que não sou eu falando, não é você falando, é uma autoridade do Centro White, que é um centro de estudos dos livros, das literaturas e da guarda suprema dos manuscritos de Ellen White. Essa pessoa dizendo algo muito importante, ou na verdade ele está repetindo algo que ela disse, é uma afirmação que ela mesma fez. Então vamos assistir esse pequeno vídeo, um pequeno trecho, para depois retornarmos com o nosso tema do vídeo de hoje. Esse texto também é um texto muito poderoso. Eu queria deixar com vocês esse texto. Esse texto é poderosíssimo. Por favor, leia para mim, colega. Ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Esta obra é de Deus ou não é. Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Queridos, não há meio termo nisso. Bom, muito bem. Essa é a introdução, é um pequeno trecho
Como você viu, a própria Ellen White colocou todo o trabalho dela numa berlinda, ou veio de Deus, ou veio do diabo. Isso foi o que ela disse, nem foi o Stenson que disse isso, não sou eu, isso saiu da boca da Ellen White. Muito bem. Bom, eu dei uma parada aqui para a gente já fazer análise na primeira parte desse vídeo, porque aqui nós temos a primeira inconsistência, a primeira inverdade que ele fala. Logo na parte introdutória eu vou repetir as palavras que ele usou. Ele disse que a Igreja Adventista considera Ellen White uma autoridade e que 100% daquilo que ela escreveu foi revelação de Deus. 100% do que ela escreveu foi inspirado por Deus. Deus revelou e ela escreveu. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, nós temos aqui, eu não tenho como usar outras palavras, eu não vou usar de eufemismos nesse vídeo. Eu quero que você olhe, veja o vídeo e entenda o que eu estou dizendo de maneira clara. Sem ofensas, naturalmente, porque esse canal nunca tem essa proposta de trazer ofensas pessoais, mas analisando a fala de cada indivíduo, a gente vai percebendo as inconsistências e, neste caso aqui, de maneira bem patente, uma mentira. Por que eu digo que é mentira? O próprio vídeo que ele mencionou, do pastor Stenson, fala que, vamos ler o texto? Ellen White, ela escreveu o texto, eu quero ler, o texto está na tela, e o pastor Stenson, lendo esse material, ele diz o seguinte, palavras de Ellen White: ou Deus está ensinando a sua igreja, reprovando os seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Essa obra ou é de Deus, ou não é, e é claro, a gente não acredita no meio termo. Deus nada faz em parceria com Satanás. E ela diz assim, o meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. E ela termina dizendo, não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Quando ela fala os testemunhos, do que ela está falando? De 100% que ela escreveu? Não. E aí, esse rapaz do vídeo, ele tenta induzir você para que você acredite que Ellen White está dizendo que tudo que ela escreveu foi 100% inspirado, recebido por revelação de Deus e dado à igreja. Não, ela está falando dos testemunhos. O que a Igreja Adventista entende pelos testemunhos? São as revelações que Deus deu a ela para que ela dirigisse a igreja. Mas o profeta, ele tem vida pessoal. E aqui nós precisamos entender uma coisa. Profeta, ele não tira capa de profeta e veste capa de profeta. Não existe assim, agora Deus vai dar uma revelação, então eu vou colocar a capa do profeta e vou escrever aquilo que Deus mandou. Terminou a revelação, agora eu tiro a capa de profeta e vou falar um monte de besteira. Não funciona assim. Um profeta de Deus, conquanto ele não esteja escrevendo, tendo uma revelação divina, ele está, sei lá, conversando com um amigo, mandando uma carta para um parente. Tem muitas cartas de Ellen White que ela mandava para o seu esposo, cartas inclusive românticas, falando de aspectos pessoais de sua vida. Isso é revelação de Deus? Não, mas ela não estava falando ali bobagens. Então nós temos cartas que ela escrevia para os seus filhos, cartas que ela mandou para o seu esposo, para amigos. E a gente percebe que o profeta ele tem uma vida pessoal. Essas cartas não são inspiradas por Deus. Elas não vão falar nada contra aquilo que nós acreditamos, mas elas não constituem revelação, ou seja, 100% do que Ellen White escreveu foi inspirado por Deus. Então, isso é uma mentira, isso não é verdade. Agora, nós acreditamos que ela tem a autoridade profética. Todo profeta tem autoridade, lógico. Senão, não seria profeta. Se é profeta para não ter autoridade, não é profeta, é óbvio. Mas quando nós falamos de autoridade, eu não sei o que ele quis trazer aí, se é para colocar equiparado com a Bíblia ou algo do tipo. Não, nós adventistas não acreditamos que os escritos de Ellen White estão em pé de igualdade com a Bíblia. Nós não acreditamos nisso. Isso aí é claro em nossas crenças, em nossa doutrina. Nós acreditamos que ela é uma luz menor. Nós acreditamos que os escritos dela levam as pessoas para a Bíblia e toda e qualquer fonte doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia parte deste livro aqui. Nenhuma doutrina adventista é baseada em Ellen White. Nós temos 6 doutrinas e nós temos 28 crenças e nenhuma delas é baseada em Ellen White, absolutamente nenhuma. A própria Ellen White falou sobre isso, ela nunca colocou os escritos dela em pé de igualdade com a palavra de Deus. E aí eu já fiz talvez nesse canal aqui, sei lá, uns 5 vídeos sobre isso, a diferença entre canonicidade e
inspiração, e as pessoas confundem muito. Nós não acreditamos que existem níveis de inspiração. Então, quando nós falamos que Ellen White recebeu a mesma inspiração do profeta, é porque o Espírito Santo, quando ele vai usar um profeta, ele inspira o profeta Elias para escrever ou para falar uma mensagem, ele inspira o profeta João, ele inspira Lucas para pesquisar e escrever, porque nem sempre a revelação é vinda diretamente do céu, às vezes uma pesquisa, e aí o Espírito Santo conduz o indivíduo naquela busca, naquela pesquisa que ele faz, como foi no caso de Ellen White em diversas ocasiões. Então, nós acreditamos que, Isaías, você vai escrever o livro de Isaías? Esse livro aí é importante, vou te dar esse nível de inspiração. João Batista, você não vai escrever livro nenhum na Bíblia. Natan não escreveu nenhum livro, então vou te dar um nível de inspiração. Não. Quando o profeta falava através de Deus, do Espírito Santo, aquilo que Deus revelava, mesmo que isso não fosse compor o cânon sagrado, mesmo que estes profetas não sejam canônicos, as filhas de Filipe, a profetisa Uda, não tem nenhum livro delas aqui. Nós acreditamos que ela falou porque foram profetisas, mas a Bíblia não diz uma profecia que as filhas de Filipe, por exemplo, fizeram. Qual foi a profecia das filhas de Filipe? Não sei, mas elas profetizaram, porque a Bíblia diz que elas eram profetisas. Então elas falaram. E a inspiração delas foi a mesma de João Batista, foi a mesma de Elias, foi a mesma de Eliseu, enfim, de qualquer profeta da Bíblia. Então, nós acreditamos que não existem níveis de inspiração. Quando Deus inspira, ele inspira, ponto. Não existe uma inspiração maior, uma inspiração pequena, inspiraçãozinha, inspiração zona. Não acreditamos nisso. Inspiração é inspiração. Agora, canonicidade é outra coisa. Existem profetas que aquilo que eles escreveram está aqui. Existem profetas que até são mencionados aqui, mas nada do que eles falaram ou escreveram está aqui. E tem vários profetas na Bíblia, assim, como eu citei, Uda, as filhas de Filipe, Natan, Ido, Gade, tem vários profetas que não escreveram. O próprio Elias não tem nada que ele escreveu, tem coisas que ele falou, está registrado porque outro profeta escreveu, tá? Agora, eu queria mostrar para vocês, no próprio, já que ele mencionou o Dr. Stencil, que é o diretor do Centro White no Brasil, eu quero citar aqui o próprio site, o Centro White, não é? Como que a Igreja Adventista entende os escritos de Ellen White. Então eu vou deixar o link na descrição deste material, tá bom? Eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês. E uma série de perguntas que são feitas aqui, entre as perguntas tem aqui, olha, tudo o que Ellen White escreveu foi inspirado? E a resposta é de um pastor da Igreja Adventista que está no site de Ellen White, diz assim: certas cartas escritas por ela iniciam dando algumas informações e depois ela passa a dar uma mensagem. Entendemos que a parte que contém a mensagem, às vezes específica para uma pessoa, e dizendo que é uma mensagem de Deus, é inspirada. Se ela disse que era inspirada, era uma mensagem de Deus para aquela pessoa, então, ok. Mas temos também cartas dirigidas a amigos, familiares, e nem todas elas são necessariamente inspiradas. Então está aqui a posição da própria igreja dizendo, olha, nem tudo que Ellen White escreveu foi inspirada. Mas não acreditamos, entretanto, que as mensagens que ela escreveu de forma particular, no seu dia a dia, foram mensagens erradas, equivocadas, ela cometeu, né, falou alguma coisa contra a doutrina. Então, nós já vemos aí, logo na parte introdutória desse vídeo, a primeira inconsistência, a primeira inverdade. Mas vamos continuar assistindo para ver os demais argumentos. Como você viu, a própria Ellen White colocou todo o trabalho dela numa berlinda, ou veio de Deus, ou veio do diabo. Isso foi o que ela disse, nem foi o Stencil que disse isso, não sou eu, isso saiu da boca da Ellen White. Muito bem. A partir dessa premissa, nós precisamos fazer uma outra pergunta. E agora perguntando para pastores adventistas, para adventistas, etc. Vocês acreditam que Ellen White receberia uma visão de Deus que fosse uma mentira? Vou repetir a pergunta. Adventistas do sétimo dia, pastores adventistas do sétimo dia, você que é adventista hoje, você acreditaria que a mensagem que veio de Deus para Ellen White, supostamente, é uma mentira? Porque ela disse que ou vem de Deus ou vem do diabo. Então a minha pergunta para você, crente, para você que vai para a igreja no sábado, você que financia a igreja adventista, você que leva seus filhos para a igreja, você que compra os livros da Casa Publicadora, você que acredita no ministério de Ellen White, você crê que Deus mentiria para Ellen White? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você que é evangélico, que é um adventista, apenas imagine na sua mente o que um adventista responderia. Na minha opinião, e sabendo, e conhecendo muito bem adventistas, a igreja, o sistema, eu tenho certeza que eles responderiam que não. Deus nunca mentiria, ponto número 1, e Deus nunca mentiria para Ellen White. Deus não queria mandar para ela uma visão mentirosa, certo? As visões que Ellen White recebeu são de Deus, são inspiradas por Deus, ela é uma mulher que foi inspirada por Deus, etc, etc. E o que ela escreveu, o que ela colocou no papel, veio diretamente de Deus. Muito bem, ok. Então nós vamos focalizar em uma visão, ok? Eu quero que você preste muita atenção quando eu falei na questão da inconsistência lá no começo do vídeo, certo? Por incrível que pareça, a igreja adventista tem vários exemplos disso através da história, mas esse exemplo é um dos que sempre me chamou mais atenção. O exemplo é o seguinte: Ellen White teve uma visão
essa visão foi publicada. No entanto, essa visão foi censurada devido a coisas que estavam nessa visão que não cheiravam muito bem para a crença adventista sobre o que acontece com você depois que você morre. Vamos ver os dois livros em questão. E você vai ver a diferença entre o que aconteceu na primeira publicação da visão e o que aconteceu no futuro. Vamos lá. Muito bem, eu tenho aqui na minha frente dois livros. Eu estou com algumas anotações aqui só para fazer um acompanhamento melhor aqui com relação ao vídeo. Então eu tenho dois livros aqui na minha frente. O primeiro livro se chama Uma Palavra para o Pequeno Rebanho e está do lado esquerdo, que é o livro branco. Esse livro ele foi publicado em 1847, ok? Essa é a versão original. Nós temos aqui a versão que é como se fosse uma cópia, né? É uma reprodução do original, porque o original é muito antigo, né? São pouquíssimas cópias que existem, mas eu vou colocar aqui na tela, aqui para você ver. Esse aqui é como se fosse chama de facsímile, né? Dá uma cópia. Essa cópia aqui está do lado esquerdo. Do lado direito, o Primeiros Escritos, né? Primeiros Escritos, ele é na verdade um compilado de dois livros, de 1851 e 1858. Não, na realidade, o livro Primeiros Escritos não foi uma compilação de dois livros. Eu tenho aqui o Primeiros Escritos e era fácil, só ler o prefácio do livro que você já saberia. O livro Primeiros Escritos é uma compilação, na realidade, de 3 livros, os 3 primeiros livros de Ellen White. Na primeira página diz assim, olha, este pequeno volume popular, corretamente assim chamado, inclui a republicação dos 3 primeiros livros de Ellen White, a saber, Christian Experience and Views, publicado pela primeira vez em 1851, a Supplement to Experience and Views, publicado em 1854, e Spiritual Gifts, que foi publicado em 1858. Então, 3 e não 2, mas vamos lá. Eu estou citando isso daqui porque eu estou apenas mostrando para vocês que mesmo em coisas simples a gente vai percebendo que não há consistência, não há verdade. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tenho a versão aqui, que é uma versão mais atual, que acho que é do século XX, 1900 e alguns quebrados. E eu tenho uma outra versão aqui, que é a versão mais antiga. Essa versão aqui ela está mais usada. Essa versão aqui é de 1880 e alguma coisa. Não sei exatamente a data original, mas pelo estado dá para você ver que é bem antigo, né? Olha aqui, ó. Eu até tenho que mandar para restauração, mas é um livro original, Primeiros Escritos, o compilado, tá? Muito bem, são esses dois livros que você está vendo aí na frente, na sua tela. Agora, nós vamos colocar duas partes que são relacionadas à primeira visão que ela teve, certo? Primeira visão de Ellen White. Muito bem, essa visão, quando foi publicada na Palavra para um Pequeno Rebanho, né? A Word to a Little Flock, ela foi original. Quando ela passou para os Primeiros Escritos, ela sofreu uma censura. Então vamos olhar isso na prática. Muito bem, então nós estamos aqui agora com as duas páginas abertas na frente da sua tela, no seu computador, no seu celular, na sua televisão, e você consegue ver os dois livros abertos. Esse texto que você está vendo, tanto de um lado quanto do outro, é a mesma visão, a primeira visão de Ellen White, ok? No entanto, eu vou mostrar para vocês agora, em amarelo, a parte que foi removida, ok? Então você percebe agora em detalhe no amarelo, exatamente a porção do texto que foi retirada com relação à visão de Ellen White na edição futura, aqui nos livros, no livro Primeiros Escritos. Muito bem, para facilitar ainda mais para você, eu vou colocar aqui num detalhe onde o texto termina, na parte superior do lado esquerdo, e onde o texto termina na parte inferior do lado esquerdo, que são exatamente as mesmas palavras na edição mais atual da mesma visão. Okay? Então você percebe que as duas frases, tanto a superior quanto a inferior do lado esquerdo, estão literalmente conectadas dentro do lado direito na página da edição atual. Então você percebe que existe uma conexão, literalmente tiraram lá e apagaram, certo? Muito bem, essa é a forma mais simples e mais prática para você visualizar fisicamente que houve uma alteração. Poxa, mas será que avisaram que eles fariam essa alteração? Será que na versão dos Primeiros Escritos, na edição atual, os editores chegaram e falaram, olha gente, existe um trecho, mas nós removemos, nós tiramos esse texto. Vamos ver o que eles disseram? Vamos lá. Bom, esse é o prefácio do livro que nós acabamos de ver agora na última tela. Esse é o prefácio que os editores criaram e deixaram para você, adventista do sétimo dia, para você, pastor adventista, para que vocês tenham conhecimento do que significa esse livro. Bom, nesse livro, como você já pode ver no original, se você sabe inglês, você já sabe do que eles estão falando, eu vou colocar aqui a tradução do que eles disseram sobre esse livro. Vamos lá? Notas de rodapé fornecendo datas e explicações juntamente com um apêndice apresentando 2 sonhos muito interessantes, mencionados, mas não detalhados, na obra original, irão acrescentar valor a essa edição. Olha isso.
Além dessas adições, ou seja, eles colocaram 2 sonhos, nenhuma mudança foi feita na obra original nesta edição atual. Nenhuma alteração na obra original, exceto pelo uso ocasional de uma nova palavra ou modificação na estrutura da frase para transmitir uma melhor ideia pretendida. Olha isso. Nenhuma parte da obra foi omitida. Nenhuma alteração foi feita em relação a quaisquer ideias ou sentimentos da obra original. E olha isso. E as mudanças verbais foram implementadas sob a supervisão da própria autora e com sua total aprovação. Então, como você pôde ver nesse texto que eu acabei de ler para você, a promessa que os editores fizeram, ou na verdade a mentira que eles contaram, foi que não houve nenhuma alteração. Ou seja, da obra original, que nós mostramos agora há pouco, não houve omissão, não houve nenhuma retirada, não houve nenhuma alteração. Bom, será que foi isso mesmo que o texto estava dizendo? Eu estou aqui com o prefácio também do livro Primeiros Escritos e eu vou ler em português o mesmo texto que ele leu. Eu vou ler o contexto todo para você poder entender e acompanhar aqui junto comigo. Vamos lá. A vasta e persistente popularidade de Primeiros Escritos pode ser atribuída ao desejo que não esmorece de possuir e estudar as mensagens de informação e encorajamento que vieram nos primeiros tempos à igreja através do dom profético. Está falando do Primeiros Escritos, que é uma compilação daqueles 3 livros que eu falei. A segunda impressão deste material, de que material? Do Primeiros Escritos. A segunda impressão deste material foi feita em 1882, em 2 pequenos volumes, Experience and Views e Supplement, compreendendo o primeiro volume, e Spiritual Gifts, compreendendo o segundo volume. Então, acho que por isso que ele falou que o livro foi feito com base em dois materiais. Mas vamos avançar. Com referência a certas adições feitas à primeira dessas obras originais e a algumas ligeiras mudanças editoriais feitas então, o prefácio dos publicadores afirma: notas de rodapé dando datas e fazendo explanações, e um apêndice dando 2 sonhos muito interessantes mencionados na obra original, mas não relatados, aumentarão o valor desta edição. Então, a obra original do Primeiros Escritos, a primeira versão do Primeiros Escritos, o que os autores, os editores estão dizendo, que notas de rodapé dando certas explanações e um apêndice dando 2 sonhos muito interessantes mencionados na obra original, mas não relatados. Então, no primeiro livro, Primeiros Escritos, menciona-se, mas não relata. Neste daqui vai relatar. A primeira edição do livro é o que os editores estão dizendo. Mencionam, mas não relatam. E aqui está relatado. É isso. Vamos continuar. Além disso, mudança alguma da obra original. Que obra original? A obra do Pequeno Rebanho que ele mostrou? Ou a primeira versão, a primeira e segunda edição do livro Primeiros Escritos? Eles estão falando do livro Primeiros Escritos. Os editores estão falando da primeira obra original do Primeiros Escritos, que foi a compilação destes 3. Se você pegar em casa e ler com seriedade o prefácio, você vai entender. Na parte logo introdutória, ele diz: este pequeno volume popular, chamado Primeiros Escritos, inclui a republicação dos 3 primeiros livros de Ellen White, que são esses 3 que eu mencionei ali, e sendo que ele foi publicado em 2 volumes, a segunda impressão foi feita em 2 volumes. O primeiro volume seria Experience and Views e Supplement, Experience and Views, e depois você tem Spiritual Gifts sendo o segundo volume. Então o primeiro volume esses 2 e o segundo volume aquele. E aí agora nesta edição aqui, ele está dizendo, olha, nós não alteramos o original. Qual original? O original que foi feito daqueles 2 volumes. E não a obra utilizada lá. Mas é um negócio assim tão patente, tão claro, e a gente vê como a pessoa tenta torcer o texto. E aí, olha só, vamos continuar aqui. Além disso, mudança alguma da obra original foi introduzida na presente edição, salvo o emprego ocasional de uma palavra nova ou mudança na construção de uma sentença, visando melhor expressar a ideia, não tendo sido omitida parte alguma da obra. De que obra? Do Pequeno Rebanho? Não. Do Primeiros Escritos, das edições anteriores. Nenhuma sombra de mudança foi feita em qualquer ideia ou intenção da obra original, e as mudanças verbais foram feitas sob as vistas da autora e com a sua plena aprovação. Os 2, vamos ler o restante, que ele parou aí. Os 2 livros, engraçado que ele pegou e já colocou embaixo assim, os editores, como se tivesse terminado
Ali foi tudo, e ele mesmo editou isso aqui, né, e colocou o nome Os Editores, mas o texto não termina ali não, tá? É uma forma desonesta de dar a impressão de que o texto acaba ali e que foi tudo o que foi dito. Não, não foi. E o texto continua dizendo assim: os 2 livros conjuntos foram também reeditados em um só volume, em 1882, sob o título Early Writings, os primeiros escritos. Posteriormente foi feita nova composição tipográfica para a 3ª edição americana, a qual teve ampla aceitação, havendo sempre nova demanda da obra. Nessa 4ª edição, então a gente já está aqui com esta aqui, é a 4ª edição. Nessa 4ª edição, o conteúdo aparece com a mesma paginação da edição anterior, de maneira a combinar com as referências dadas no índice dos escritos da senhora Ellen White. Observar-se-á que moderna forma de expressão e formas correspondentes de pontuação foram empregadas nessa edição. Em Experience and Views é apresentado o primeiro esboço biográfico da senhora Ellen White, escrevendo brevemente sua experiência durante o movimento do Advento e etc. Então, a gente vai perceber que o que os editores estão dizendo aqui, e gente, ainda continua aqui, ainda continua cá, vai terminar aqui. Quer dizer, o indivíduo leu um trechozinho, colocou em nome os editores, dando a entender, assim, terminou tudo que a gente tinha para dizer. Então, o que ele tenta demonstrar aqui? Que este texto, além dessas edições, nenhuma outra mudança foi feita da obra original nessa edição atual, exceto pelo uso ocasional de uma palavra ou outra. Quer dizer, ele faz você pensar que a obra original de que os editores estão falando é uma palavra ao pequeno rebanho, quando na realidade o próprio prefácio claramente está dizendo aqui que já havia sido feita uma primeira edição, depois uma segunda edição em 2 volumes, aqui você tem a edição em 2 volumes, e aí você tem uma 3ª edição, e essa que eu tenho em mãos aqui já é a 4ª edição. Então o que os editores estão dizendo aqui? Bem simples, que a versão que nós temos aqui, esta edição atual, ela não vai alterar a versão anterior, a edição anterior, a original, ou seja, a primeira edição. Até porque, se você ler o próprio prefácio, você vai perceber, como eu já mencionei aqui, que o livro Primeiros Escritos foi baseado em 3 materiais de Ellen White: Christian Experience and Views, Supplement and Views, tá? A Supplement to Experience and Views e Spiritual Gifts. O livro Primeiros Escritos não foi baseado naquele livro que ele colocou ali, uma mensagem ao pequeno rebanho. Então parece que o livro Primeiros, e ele não fala isso, tá, no vídeo, de maneira bem desonesta, porque o que está aqui, o que fica claro, ele diz, olha, o livro Primeiros Escritos, ele foi uma compilação de 2 livros. Aí ele não diz quais são, e você fica pensando assim, pegaram os 2 livros, a saber, uma mensagem ao pequeno, né, ao pequeno rebanho, o povo do pequeno rebanho ali, aquele livro que ele mostrou e um outro livro. Então você pensa que este livro aqui foi baseado naquele, não foi. Aquele livro conta a visão, mas o que está escrito aqui foi baseado em 3 outros materiais de Ellen White que contam também esta visão. Então este livro aqui, o que os autores, os editores estão dizendo é que não foi feita nenhuma alteração, nenhuma adição ou subtração desses materiais que foram utilizados para a composição desse livro aqui. Agora, resta-nos saber por que naquele primeiro livro foi mencionada esta visão e agora esta mesma visão nestes outros materiais não foi mencionada com aquela partezinha que ele disse que foi censurada, subtraída, como se a Igreja Adventista estivesse escondendo alguma coisa. Então, a gente vai analisar essa parte agora. Será que a Igreja Adventista realmente tirou aquela parte porque, olha, vamos ser desonestos? Já ficou claro, já ficou bem visível que, na verdade, os editores não mentiram coisa alguma, eles não omitiram coisa alguma. A versão do Primeiros Escritos segue a versão original do Primeiros Escritos e não a versão do Uma Mensagem para o Pequeno Rebanho, até porque o Primeiros Escritos não foi baseado naquele livro lá, tá certo? Entretanto, de fato, lá naquele livro, cita uma visão contendo um trecho que em outros livros que foram usados para a composição deste livro aqui, não foi utilizado. Por quê? Vamos analisar. A própria Ellen White explica e a gente vai ver. Então, vamos continuar aqui. Agora você deve estar pensando assim, Rodrigo,
por que eles quiseram retirar essa parte. Por que eles quiseram omitir esse trecho dessa visão, entre outros trechos. Mas por que eles quiseram excluir, eliminar, arrancar, censurar esse trecho da visão de Ellen White, da qual eles atualizaram nas novas versões dos primeiros escritos. Portanto, para te dar um contexto do que essa visão trata, eu vou exemplificar isso de uma forma muito simples aqui na tela e dividir em 4 partes, tá? Primeiramente, você precisa entender que essa visão fala sobre um momento em que Ellen White diz que foi levada por Deus para o céu. Então, essa visão, ela não acontece no planeta Terra, ela acontece no céu, primariamente, tá? Mas ela acontece em diferentes lugares. Não apenas no céu, mas acontece também em diferentes lugares. É como se um anjo ou alguém pegasse ela para dar uma viagem sobre vários lugares, ok? Em cada um desses lugares tem um evento específico que acontece. Mas eu decidi dividir em algumas etapas para você se ambientalizar, caso você não queira ler a visão inteira, para você entender mais ou menos o contexto da visão. Olha como a visão é dividida. Muito bem, na visão de Ellen White, na parte 1, ela fala o seguinte: ela teve uma visão que é atemporal e é interpretativa. Ou seja, o que é algo atemporal? É algo que não tem um tempo específico, não tem um tempo determinado. É algo que, na visão dela, vai acontecer. E nessa primeira parte, ela cita os 144 mil. Ou seja, os 144 mil, eles são recebidos por Cristo no céu, e ela tem uma visão dos santos sendo recebidos por Cristo. Alguns deles, infelizmente, caem no abismo, como nós já lemos em algumas visões aqui, nessa mesma visão, na verdade, e outros são recebidos por Cristo. Essa é a parte 1 da visão. A parte 2 da visão é uma parte futura literal. Ou seja, qual é a futura literal? A futura literal é a segunda vinda de Cristo. Então ela tem uma visão de como Cristo vai voltar. Então ela fala sobre a nuvem, do tamanho da mão de um homem que vai aumentando, e Jesus vem, toca a trombeta, né? Os santos que estavam aqui ressuscitam, etc, etc. Então ela descreve a volta de Cristo. Mas também ela fala de como a logística vai acontecer. Então, nós somos envolvidos por uma nuvem, nós somos levados para o céu durante 7 dias, etc. Você que é adventista e pastor, você sabe dessa visão melhor que qualquer pessoa. Mas faltou uma parte. Vamos lá. Uma das coisas que também ela fala nessa visão é a terceira parte, que é a parte futuro mais presente. Ou seja, ela tem visões sobre coisas que vão acontecer no céu, no futuro, como o céu é hoje, o que existe lá e quem já está lá. Ou seja, o que essas pessoas que irão para o céu, no caso as pessoas salvas, vão ter acesso. Então, como que é esse lugar? Então, é um futuro, ou seja, das pessoas que vão para lá, e também o presente de como é lá, como funciona, como as coisas são, como as árvores são, as casas, etc., os lugares sagrados, assim por diante. E a última parte é voltando para a Terra, onde ela está no tempo presente, ela retorna para a Terra, onde ela é apresentada de volta para a sua materialidade, vamos dizer assim, né, para o seu corpo. Ela tem o corpo dela devolvido, as funções dela devolvidas, ela se vê no planeta Terra novamente. Então, são 4 partes: visão, atemporal interpretativa, a parte futura literal, a parte 3, futuro presente, como é lá, o que acontece lá, etc., a nova Terra, assim por diante, e a última parte quando ela retorna para o planeta Terra, tá? Esse é o contexto da visão. Bom, eu quero dizer que esse negócio de atemporal interpretativa, futura literal, futuro mais presente e presente físico é apenas coisa da cabeça desse rapaz aqui. Bom, eu acho assim, no mínimo curioso, como ele pegou a primeira visão, né, a visão de Ellen White, e agora ele começa a determinar, né, isso daqui é atemporal, os 144 mil estão indo e é recebido por Jesus na volta de Jesus, é a volta de Jesus, mas é atemporal. Aí depois a segunda parte, Jesus está voltando, essa já é temporal e futuro literal, e agora tem um futuro mais presente, e sabe o que é isso? O indivíduo ele cria um monte de coisinhas para dar uma impressão de, não sei se é a impressão de conhecimento ou de estudo aprofundado do assunto. A gente vai ler aqui a visão e aí a gente vai descobrir se é isso aí mesmo que ele está falando. A gente vai comparar naturalmente também com outras passagens e até com situações bíblicas e a gente vai ver se o que ele está falando aqui confere se é realmente aquilo que está escrito aqui, tá bom? Mas isso aqui é apenas coisa da cabeça dele. Esse presente, como é atemporal e interpretativo. Atemporal e interpretativo. Futuro literal. Futuro mais presente. Eu não sei. As pessoas gostam de criar coisas, né? Vamos continuar aqui então. Vamos para a leitura da visão então. Olhei outra vez e vi que ela se uniu em cima de uma só árvore. Assim, estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos, e seu fruto era esplêndido. Tinha o aspecto de ouro, de mistura com prata. Todos nós fomos para debaixo da árvore e sentamos para admirar a glória do lugar. Os irmãos Fitch e Stockman, que haviam pregado o evangelho do reino e a quem Deus havia colocado na sepultura para salvá-los, vieram até nós e perguntaram sobre o que havíamos vivenciado enquanto eles dormiam. Tentamos relembrar nossas maiores provações, mas elas pareciam tão insignificantes em comparação com o peso da glória muito maior e eterna que nos cercava, que não conseguíamos articulá-las. Todos nós exclamamos: Aleluia, o céu é bastante barato.
tocamos nossas gloriosas harpas e fizemos ressoar os arcos do céu. Bom, aqui de maneira bem interessante, o próprio texto já deixa claro, ele coloca aí e fica bem fácil, porque a gente vai perceber que a visão realmente se dá no futuro. E a pergunta dos irmãos aqui, olha que coisa bem interessante. Todos nós fomos para debaixo da árvore e sentamos-nos para contemplar o encanto daquele lugar, enquanto os irmãos Fitch e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino e a quem Deus depusera na sepultura para os salvar, se achegaram a nós e perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido, ou seja, enquanto eles estiveram mortos. O que aconteceu? Eles estavam curiosos para saber o período que eles ficaram, não é? Então, o próprio texto já mostra que Ellen White não acreditava aqui em uma imortalidade da alma, como ele vai sugerir mais à frente, no trecho que foi tirado. Vamos continuar. Ao contemplarmos o esplendor do lugar, nossos olhos foram atraídos para cima, para algo que parecia prateado. Pedi a Jesus que me permitisse ver o que havia lá dentro. Num instante, estávamos subindo e entrando. Aqui, vimos o bom e velho pai Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Daniel e muitos outros com eles. Também observei um véu com uma pesada franja prateada e dourada na parte inferior, que era extraordinariamente bela. Perguntei a Jesus o que havia além do véu. Ele levantou-o com o braço direito e me advertiu para ficar atenta. Ali, contemplei uma arca gloriosa, coberta de ouro puro, com uma borda magnífica que lembrava as coroas de Jesus. 2 anjos radiantes a adornavam, com as asas estendidas sobre a arca, enquanto estavam sentados em cada extremidade, com os rostos voltados um para o outro e olhando para baixo. Dentro da arca, sob as asas abertas dos anjos, havia um pote dourado de maná, de tonalidade amarelada, e vi uma vara que Jesus explicou que pertencia a Arão. Eu testemunhei-a brotando, florescendo e dando frutos. Também estavam presentes 2 longas varas douradas, adornadas com fios de prata. E nesses fios pendiam as mais esplêndidas uvas. Um cacho era mais pesado do que uma pessoa aqui poderia carregar. Jesus se aproximou e pegou o maná, amêndoas, uvas e romãs. Ele as trouxe para a cidade e as colocou na mesa do jantar. Aproximei-me para ver quanto foi levado e ainda restava o mesmo tanto. Gritamos todos, aleluia, amém. Todos nós descemos deste lugar para a cidade com Jesus à frente. Então, descemos da cidade para esta terra, para uma montanha vasta e poderosa que não suportou o peso de Jesus. A montanha se dividiu, revelando uma planície poderosa. Olhando para cima, vimos a grande cidade com 12 fundamentos e 12 portões, 3 de cada lado, guardados por um anjo em cada portão. Todos nós clamamos, a grande cidade está descendo de Deus do céu e se estabeleceu onde estávamos. Posteriormente, começamos a observar as magníficas características fora da cidade. Vi as casas mais gloriosas de aparência prateada, sustentadas por 4 pilares incrustados de pérolas. Estas casas foram destinadas aos santos. Dentro de cada casa havia uma prateleira dourada. Muitos dos santos entraram nas casas, retiraram suas coroas brilhantes e as colocaram na prateleira. Depois, saíram para os campos perto das casas para trabalhar a terra, mas não como fazemos aqui. Uma luz radiante rodeava suas cabeças e eles continuamente gritavam e ofereciam louvores a Deus. Bom, como você viu na visão, uma visão que foi até extensa, um trecho, uma visão é longa mesmo, mas vale a pena se dedicar nessa parte que foi retirada. Vamos lá. Onde foi que Ellen White esteve nessa visão? Que lugares ela visitou? Então eu criei um outro gráfico para facilitar para você entender também esse processo, que é como se fosse um tipo de um GPS para você entender onde que ela foi nessa visão. Vamos lá. Ela foi no futuro presente e ela foi no presente. Então vamos falar sobre tempo primeiro. Os tempos em que essa visão ocorre são futuro, futuro presente e presente. Okay? Nessas 3 camadas eu coloquei como se fossem 3 níveis ou 3 andares dentro dessa mesma visão. O andar de baixo, a parte inferior, é o nosso planeta, Terra, que, segundo as visões de Ellen White, será completamente renovado. Cristo vai renovar esse planeta que nós vivemos, e aqui ele vai instalar uma nova cidade, uma cidade física, uma cidade santa nesse mesmo planeta que nós conhecemos como planeta Terra. Bom, mais uma vez eu quero dizer que esse gráfico aqui é apenas coisa da cabeça dele, tá? Ele tirou isso, ele inventou isso de algum lugar e colocou ali. E eu dei uma pausa rapidamente para mostrar apenas que não é segundo Ellen White, é segundo a Bíblia. A palavra de Deus no livro de Apocalipse claramente nos diz o seguinte: vi, Apocalipse capítulo 21, um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia de Deus do céu, adereçada como a noiva ataviada para o seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus com eles habitará e será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aonde? Na terra. O texto é bem claro: novo céu, nova terra. A cidade santa desce para a terra. E isso acontece após o milênio. Então isso não é uma visão de Ellen White, é Bíblia. Mas a gente percebe que, de fato, essas pessoas que gostam de criticar a igreja adventista, elas vão se distanciando cada vez mais da Bíblia. É um fenômeno assim, comum a todos. Tá? Mas vamos continuar vendo esse gráfico aqui, onde que esse negócio vai parar. Vamos ver isso aqui. Então, essa é a camada inferior da visão. A camada do meio da visão é como se fosse o céu. Então, é o local, por exemplo, que os adventistas acreditam que eles vão viver por 1000 anos no céu com Cristo. Então, esse local, essa camada do meio que você está vendo na sua tela, é o céu, tá? Mais uma vez, vou me valer da Bíblia, porque fica parecendo assim, os adventistas creem que vão ficar 1000 anos no céu. Mas de onde esse povo tira isso, né? Da Bíblia, né? É que nós costumamos estudar a palavra de Deus e ver o que a Bíblia fala. A Bíblia diz aqui, no Apocalipse, no capítulo 20, aqueles que não adoram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na sua testa nem na sua mão, diz aqui no capítulo 20, verso 4, que eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos, os ímpios, não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, na primeira ressurreição, quem ressuscita são os justos. Os outros mortos, os ímpios, não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aonde? Bom, Jesus volta. O livro de Tessalonicenses diz claramente: ele descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Diz lá no livro de Tessalonicenses: primeiro. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas não diz assim, quanto tempo leva para os outros ressuscitarem? Mas Apocalipse responde: os outros não reviveram até que se completasse 1000 anos. E aí o apóstolo Paulo diz que nós iremos encontrar com o Senhor nos ares e estaremos lá com o Senhor, para sempre com o Senhor. Vamos estar para sempre com o Senhor. Então nós vamos encontrar com o Senhor nos ares e vamos subir para o céu. E vamos passar quanto tempo? O Apocalipse diz: bem-aventurado e santo é aquele que ressuscita naquela primeira ressurreição, da qual Paulo falou em Tessalonicenses. Sobre esses não vai ter poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E quando acabar os 1000 anos? Quando acabar os 1000 anos, a cidade santa desce. E aí os outros ímpios são ressuscitados para o juízo final. Aí Satanás será solto de sua prisão, verso 7, sairá para enganar as nações sobre os 4 cantos da terra. Então está na terra. Não é em outro planeta. Vai. E aí eles dizem: subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Então, peraí, tem uma cidade aqui na terra? É, a cidade amada que desceu do céu está aqui. Mas aí desce fogo do céu e os devora. Lembre-se que o livro de Apocalipse ele é descrito em flashback. Ele vai e volta. O livro de Apocalipse ele não é linear. E aí no capítulo 21 vai detalhar o que aconteceu aqui. O capítulo 21, João vê a cidade descendo e ela pousa aqui na terra, os salvos estão ali. E aí é nesse contexto que Satanás vai reunir a turma toda e dizer: vamos invadir aquela cidade e vamos destruir. E aí desce fogo do céu e consome a todos. Então essa ideia de que nós passaremos 1000 anos no céu e que a cidade santa descerá é bíblica, não é de Ellen White, não é uma invenção adventista. Tá? Mas vamos continuar aqui vendo esse gráfico. Eu estou querendo saber onde é que esse negócio aqui vai parar. Qual é essa camada no topo, onde ela pediu uma permissão para ver, para ela visitar esse lugar sagrado, onde tinham elementos do santuário, etc., e pessoas que já estavam lá? Quem eram elas? Jacó, Daniel, Abraão, Isaac e Moisés e Noé, entre outras pessoas que ela relacionou também nesse local. Ela falou sobre a arca, sobre a vara de Arão, ela falou sobre as frutas, etc. Então, esse local que você vê no topo dessa estrutura, dessas 3 camadas, é esse lugar super sagrado que ela precisou de uma permissão para entrar, ok? Então, fica bem mais simples de entender que essa parte dessa visão que foi censurada exprime essa sequência de locais, ok? Então, nessa visão, você percebe que Ellen White afirma ter recebido de Deus uma visão clara de que Jacó, Daniel, Abraão, Isaac, Moisés, Noé, todas essas pessoas estavam já presentes no céu. Poxa vida, então se eles já estavam no céu, isso significa, na prática, que quando eles morreram, eles foram para onde? Foram para o céu.
E esse é o grande problema dessa visão para o Adventismo. O Adventismo do sétimo dia percebeu que nessa visão enviada por Deus, que nessa visão que é 100% de Deus, como a gente viu no começo desse vídeo, que essa visão estrategicamente enviada por Deus para Ellen White, revela que Jacó, Daniel, Abraão, Isaac, Moisés e Noé já estão morando no céu. Nesse espaço, nesse local, nessa camada, nesse lugar sagrado, e onde elementos de um santuário também estavam presentes. E lembre-se, onde ela teve que pedir a permissão de Cristo para poder entrar. Okay? Então ficou claro para você esses 3 locais que essa visão, que ela visita durante essa visão, nessas 3 camadas? Não ficou simples não, na verdade ficou bem confuso, e esse gráfico aqui, onde ele coloca uma coisa que está no presente, onde ele vê a arca, onde ela vê Jacó, Daniel, Abraão, isso aí é presente, eles já estão lá agora. Agora a outra parte é futuro, agora a outra parte é futuro presente. Uma confusão para tentar fazer Ellen White dizer o que ela nunca disse. Bom, eu estou com um texto aqui do livro Primeiros Escritos e eu tenho só uma pergunta para fazer. Por que que os editores também não tiraram os irmãos Fitch e Stockman da visão? Tirar esse trechozinho também. Porque, olha, vamos ler aqui, olha. Todos nós fomos debaixo da árvore e sentamos-nos para contemplar o encanto daquele lugar. Quando os irmãos Fitch e Stockman, que já haviam morrido, quando os irmãos Fitch e Stockman, que tinham pregado o evangelho e a quem Deus depusera na sepultura para salvar, se achegaram, presente, eles chegaram ali, a nós e perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Bom, se é a ideia de trabalhar o aspecto de que existem pessoas que já estavam lá no céu, vamos dizer assim, mortas, né? A alma e etc. E os editores, ou a própria Ellen White, como ele vai mostrar mais à frente, quis retirar essa parte para camuflar, para, sei lá, fazer o quê? Essa parte aqui tinha que ser tirada também, horas, porque o texto fala de pessoas que já tinham morrido. Então, na verdade, o parágrafo deveria ser tirado todo, inclusive essa outra parte aqui, porque ela está conversando, porque, olha, na visão, que eu vou ler a parte aqui onde ela, que foi tirada, né, ela cita Abraão, Noé e etc, e ela vê, aqui com esses ela conversa, olha que coisa interessante, e ninguém tirou essa parte, que coisa não? Por que que Ellen White não tirou essa parte, ou os editores não tiraram essa parte, onde ela conversa com Fitch e com o irmão Stockman, ambos já falecidos, inclusive eles mesmos dizem, olha, o que que aconteceu depois que a gente morreu? Como que foi lá na terra depois que a gente morreu? Então veja, o texto vai dizendo que os irmãos Stockman, a quem eles que tinham pregado o evangelho, sentam ali com Ellen White, conversam, e aí o texto continua na parte que foi censurada, dizendo assim, ao contemplarmos o esplendor do lugar, nossos olhos foram atraídos para cima para algo prateado, pedi a Jesus que permitisse ver o que havia ali dentro. Não há indício nenhum de que mudou o tempo, tipo assim, agora ela estava lá no futuro conversando com os irmãos Fitch, mas agora ela voltou para o passado, voltou para o presente. Ao contemplarmos o esplendor do lugar, nossos olhos foram atraídos para cima para algo que parecia prateado. Pedi a Jesus que me permitisse ver o que havia ali dentro. Quer dizer, está dentro do mesmo contexto, ela está na mesma visão, no mesmo local, e aí ela vê, ela tinha acabado de conversar com os irmãos Fitch, se você ler o próprio texto, eu vou ler na íntegra. Os irmãos Fitch e Stockman, que haviam pregado o evangelho do reino de Deus e a quem havia colocado na sepultura para salvá-los, vieram até nós, perguntaram sobre o que havíamos vivenciado quando eles estavam dormindo, né, enquanto eles estavam mortos. Tentamos relembrar das maiores provações, mas elas pareciam tão insignificantes em comparação com o peso de glória muito maior e eterno que nos cercava, que não conseguimos articulá-las. Todos nós exclamamos, aleluia, o céu é bastante barato. Tocamos nossas gloriosas harpas e fizemos ressoar os arcos no céu. Ao contemplarmos o esplendor do lugar, nossos olhos foram atraídos para cima. Quer dizer, não há indício nenhum de que mudou o tempo aqui. Mas o indivíduo, ele monta uma tabelinha própria, da própria mente dele, onde ele viaja no tempo, é um negócio impressionante. Ele vai para o futuro, depois vem para o presente, depois vai para o passado, vai para o... Quer dizer, você percebe a manipulação? Ele diz que dentro da mesma visão, ora Ellen White está lá no futuro, daqui a pouco ela está no presente, daqui a pouco ela está no futuro presente, eu não sei, é um negócio... Quando você vai lendo o texto, você percebe que o texto é linear, é uma visão que ela tem. E ela pede a Jesus que nos permitisse ver o que havia ali dentro. No instante estávamos subindo e entrando, não é?
Aqui vimos figuras vulneráveis, como o bom e velho pai Abraão, veneráveis, perdão. Aqui vimos figuras veneráveis como o bom e velho pai Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Daniel, muitos outros com eles. Está falando dos salvos, muitos outros com eles. Ela vê os salvos. Nada que eu não tenha visto antes na Bíblia, e eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá, vamos continuar. Também observei um véu com uma pesada franja prateada e dourada na parte inferior, que era extraordinariamente bela. Perguntei a Jesus, e aí vem a visão. Dentro da arca havia isso. Ela está olhando e está vendo todas essas coisas. Aí diz, todos descemos deste lugar para a cidade, com Jesus à frente. Então descemos a cidade, descemos da cidade para a terra, para uma montanha, onde Jesus abriu a montanha, a cidade pousou e tal. Quer dizer, Ellen White está tendo uma visão no futuro, onde ela está vendo os salvos, onde ela vê, inclusive, os irmãos, o irmão Fitch ali, Stockman, onde ela vê Noé, Abraão e os patriarcas estão ali, e aí a cidade santa desce, vem para a terra. Eu quero saber que imaginação fértil permitiu esse nosso querido rapaz desse vídeo aqui, para que ele pudesse montar uma tabela onde ele coloca que a visão que Ellen White vê, Abraão, Jacó, Daniel, isso é no presente. Mas na mesma visão, no parágrafo anterior, aliás, dentro do mesmo parágrafo, você vai notar que no corte que ele fez, pertence ao mesmo parágrafo, não é nem uma coisa que está em uma outra distante, não, está dentro da mesma perícope ali, do mesmo parágrafo. Ela conversa com Carlos Fitch e o irmão Stockman, que já tinham morrido. Quer dizer, se fosse uma coisa para a igreja adventista esconder, porque a ideia é uma teoria assim, da conspiração, os adventistas, os editores tentaram manipular esse texto para que você não pudesse ver, olha o texto que foi, não vi nenhum problema com o texto. Talvez a conversa com os irmãos Fitch e Stockman seria muito mais trabalhoso, mas ele não falou nada sobre isso, que está dentro da mesma visão, aliás, dentro do mesmo parágrafo. Ellen White conversa com eles. E, repito, não há indício algum de que tenha havido uma mudança temporal do momento em que Ellen White conversa com os irmãos para o momento em que ela está vendo os salvos. É o mesmo ambiente, ela está no céu, ela está conversando, e ela está vendo os salvos, ela está vendo o santuário, ela está vendo a arca de Deus, ela vê Daniel, ela vê os irmãos Fitch. Quer dizer, eu não consigo ter, sinceramente, uma imaginação tão fértil para pegar uma mesma visão e criar esses gráficos aqui. Sabe, a pessoa se dá o trabalho de fazer todo esse negócio, tudo, para simplesmente seguir a sua própria imaginação, porque é só ler o texto, como ele está. Vamos continuar para a gente ver um pouco mais do que ele vai falar aí? Legal, então. Aqui, então, está a lista completa de pessoas que Ellen White viu que já estão no céu na sua primeira visão. Vamos lá, então? Lista novamente. Jacó, Noé, Abraão, Moisés, Daniel, Isaac. Mas ela, na visão, também viu outros dois grupos. Mártires que morreram por Cristo, já estão no céu, e crianças que morreram. Mártires e crianças estas que estão na mesma visão e que vai estar disponível para você traduzida no link do nosso site e também para download do original, também em PDF, no nosso site, ok? Então, essa é a lista completa. Nessa lista não ficou faltando os irmãos Fitch e Stockman, não, amigo? Aqui na visão que você leu aí, todos nós fomos para debaixo da árvore, sentamos-nos para contemplar o encanto daquele lugar, enquanto os irmãos Fitch e Stockman, essa parte inclusive não foi suprimida. Você esqueceu de botar esses dois aí? O que foi que aconteceu? É porque parece que isso daqui seria uma pedra no sapato nessa interpretação esdrúxula que foi feita, não é? Porque assim, se o objetivo da igreja adventista era esconder alguma coisa, o objetivo da igreja dos editores era apagar aquele registro, porque Ellen White viu aquelas pessoas lá, por que não apagou Fitch e Stockman aqui? Deveria ter tirado essa parte, porque eles já tinham morrido. E ela inclusive conversa com eles lá, como é que pode um negócio desse? É bem simples, né? A explicação para isso é bem simples. Ellen White está numa visão futura. E ela mesma vai explicar isso. E ele vai colocar a fala dela. Vamos acompanhar. O que foi que Ellen White disse em sua defesa anos depois, quando ela percebeu que tinha escrito algo que Deus tinha mandado para ela, mas que na verdade ela tentou omitir? Qual foi a opinião dela e o que foi que Ellen White disse? Bom, no livro Mensagens Escolhidas, na página 65, eu sempre cito o original em inglês, ela disse que a coisa não foi bem assim.
que ela falou de algo que era somente no futuro, que era algo que ela nunca acreditou, que quando alguém morre, na verdade, vai para o céu, que isso não faz parte. Vamos ler então o que ela disse aqui na sequência do texto, tentando dar uma explicação com relação a essa situação. Afinal, a mensagem veio de Deus, mas não foi bem assim. Vamos lá. Ela disse o seguinte: achei necessário suprimir essa passagem. Olha que interessante. Ela achou necessário suprimir essa passagem. Palavras de Ellen White, ok? Vamos lá. Gente, eu tô assim, abismado. Como que uma pessoa pode ser tão desonesta com o texto nesse nível aí? Nesse nível. Eu fico realmente assim, intrigado. Como que alguém pode manipular de tal forma o texto? Olha, eu quero crer que o rapaz, ele não sabe ler o inglês e ele deixou essa parte anterior sem traduzir. Mas eu vou ler, porque ele disse que foram as próprias palavras de Ellen White. Achei necessário suprimir esta passagem. Ellen White achou necessário que ela tinha que tirar essa parte. Vamos ler? Vamos ler? Páginas 64 e 65, no português está na mesma coisa, tá? A propósito, deixa eu fazer uma observação rápida aqui. Eu vejo que esse rapaz aqui, ele gosta de falar assim, olha, que eu tenho os materiais aqui, os originais, porque a casa publicadora brasileira manipula os textos, retira textos, e coisas que você no Brasil não conhece, eu tenho acesso, eu vou mostrar para você, mostra uns documentos aqui, truncados, uma parte, uma mentira aqui, outra mentira ali, junta tudo, faz um balaio e bosta, mostra com um aspecto bonitinho, aí todo mundo olha, nossa, como é que a gente vai ter resposta para uma coisa dessa, está vendo? Lá nos Estados Unidos ele tem acesso a isso. Eu até fui no Centro White recentemente, fui 2 vezes já, aqui, e a gente tem ali, todos os materiais de Ellen White estão ali no cofre, inclusive, e o que me chama muita atenção é como alguns, naturalmente não todos, né? Porque nem todo mundo vai seguir umas ideias dessas aqui que são expostas por esse rapaz. E eu fico até impressionado como algumas pessoas, sim, conseguem ficar enganadas com uma coisa dessas. Observe, ele diz, olha, eu tenho esses materiais aqui que não foram traduzidos, mas eu vou traduzir, eu vou mostrar para vocês. Eu faço só uma pergunta. E os irmãos que moram aqui nos Estados Unidos, que tem acesso a todo esse material em inglês? Não deveria ter igreja adventista aqui? Ou então eles são estúpidos, quer dizer, as pessoas que moram aqui são todas estúpidas, não têm inteligência, não conseguem ler e entender Ellen White, e não somente aqui, mas em todos os países que falam inglês, ou então esse rapaz está completamente equivocado. Porque note bem, querido, o que esse rapaz apresenta em seus vídeos, eu digo a você, do que eu já vi, eu dei uma olhada rápida, 100% do conteúdo que ele apresenta já foi respondido pela igreja. 100%. Nem todas as respostas estão traduzidas para o português, mas tem bons livros em português. Você vai vendo aí nas imagens esses materiais, Respostas aos Críticos, Ellen White, Mensageira do Senhor, são todos bons materiais que estão disponíveis em português que tratam de vários desses assuntos aqui que ele menciona em seu canal. Então o que acontece? Esse indivíduo ele chega e diz assim, olha, tem esse material aqui que não foi traduzido. Aí fica parecendo assim, o brasileiro se sente assim, caramba, fui enganado. Tem uma obra, as obras de Ellen White que estão em inglês e agora estou traduzindo, estou vendo a verdade e eu não sabia disso e agora as escamas caíram dos meus olhos. Ué, e por que não caíram dos olhos de centenas e de milhares de irmãos que moram aqui nos Estados Unidos que são adventistas? Nós temos conferências, igrejas e mais igrejas adventistas espalhadas pelos Estados Unidos todo. E todo mundo tem acesso a todo esse conteúdo que ele mostrou aí. E esse povo é tudo estúpido? Será que todo mundo aqui é assim tapado? Ninguém consegue ver só o que ele viu e agora ele está traduzindo. O problema é que ele pega o que todo mundo aqui que fala inglês lê normalmente, todo mundo já sabe, todos os adventistas que leem, conhecem, já tem as respostas para isso aqui. Sabe qual que é o problema? Ele seleciona, traduz alguma coisa, mas faz um tipo de tradução como essa que ele fez aqui agora e diz que Ellen White disse, achei necessário suprimir essa passagem, coisa que Ellen White não disse, eu vou mostrar no texto. Aí ele manda, e aí você lê e diz, tá vendo? Olha só a prova. E ele mostrou o original em inglês. Ele mentiu para você. E eu vou te mostrar, eu vou ler o texto. Abra aí Mensagens Escolhidas, página 65. O início do parágrafo está no 64. Se você observar na imagem dele aí, a imagem dele começa, ele pega da metade para o final. Em outra passagem, olha só, em outra passagem do livro, uma palavra ao pequeno rebanho, falo das cenas da nova terra e declaro haver visto aí homens santos de outrora.
Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Daniel e muitos outros com eles. Ela mesma diz o que ela, né? E ela diz assim, porque eu disse isso, por eu dizer que vi esses homens, nossos adversários conjecturam que eu acreditava, então, na imortalidade da alma, e que tendo mudado meus pontos de vista de então para cá a esse respeito, julguei necessário suprimir aquela passagem. Ela não está dizendo que ela julgou necessário suprimir aquela passagem. Ela está dizendo que os adversários é quem falavam isso. Você percebe como ele tenta manipular? Gente, é um nível de desonestidade com o texto tão absurdo que qualquer pessoa... E olha, eu digo uma coisa para você, meu querido, você que assiste a vídeos assim, eu nem aconselho, mas se você quiser assistir, assista. Vá às fontes originais. Pegue os textos e leia, você vai ver por você mesmo. Quer dizer, Ellen White está dizendo que ela escreveu em um dos seus livros, Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, que ela teria visto Abraão e tal, Jacó, Isaac, Noé, Daniel e muitos outros. E porque ela disse isso, alguns dos adversários começaram a conjecturar por que Ellen White suprimiu. E eles disseram que ela suprimiu aquela parte, eles acusaram ela de ter suprimido aquela parte porque ela mudou o ponto de vista. Antes ela acreditava na imortalidade da alma e agora ela não acredita mais, por isso ela suprimiu. Quem disse isso? Os adversários dela, está no texto. Aí ele pegou, separou a última parte e traduziu assim, achei necessário suprimir essa passagem. Ele nem traduziu a outra parte, o finalzinho. They are near... O que está escrito? Eles estão tão próximos da verdade aqui como em outras conjecturas. Ele nem traduziu essa parte. Você percebeu que ele só traduziu aquele trechinho? Para você pensar que Ellen White está admitindo, eu achei necessário suprimir essa passagem. Eu suprimi porque eu achei necessário. Isso daqui é o que eu chamo de desonestidade com o texto, desonestidade com você que assiste, desonestidade intelectual, eu não sei. Então, aí eu já começo a refletir aqui com você. Se uma pessoa, ela se dá o trabalho de fazer esse tipo de seleção, de fazer esse tipo de tradução tendenciosa, omitindo partes, cortando partes, para fazer você acreditar em algo que não está ali, qual o objetivo dessa pessoa? Quem é que está por trás de tantos enganos? Vamos continuar vendo o argumento que ele vai dar, porque Ellen White está explicando o porquê que as coisas aconteceram. Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. No ano de 1844, eu aceitei a doutrina que defendemos hoje. Olha que coisa estranha, porque em 1844, quando ela ainda está lá no meio do desapontamento, ela tinha acabado de sair da igreja metodista, certo? E ela disse que em 1844, ela já tinha certeza de que realmente nós acreditamos no tal do sono da alma, né? Como os testemunhos de Jeová. Ué, e qual é o problema de em 1844 ela aceitar essa verdade? Tem uma data definida, ela pertencia à igreja metodista, lá acreditava-se na imortalidade da alma. Em 1844 ela diz, em 1844 eu aceitei a doutrina que hoje defendemos. Qual é o problema? Quer dizer, o indivíduo ele vai colocar dúvida até na data que a pessoa disse, ela disse, eu aceitei. Veja, Ellen White, por exemplo, dissesse que aceitou a mensagem do sábado em 1844. Como pode? Ela acabou de vir da igreja metodista, quer dizer, a pessoa não pode vir da igreja metodista e naquele ano de 1844 ela aceitar a verdade sobre o sono da alma. Ela não pode, isso não pode acontecer. Tem que ser no tempo que ele acha que tem que ser. Quer dizer, eu fico vendo que o nível de argumentação para tentar desqualificar o texto é realmente algo assim, é um nível baixo. Porque ele coloca em dúvidas a fala da pessoa. Quer dizer, a pessoa não pode mais dizer assim, é porque aqui quem está falando é a própria Ellen White. Eu aceitei a verdade acerca do sono da alma em 1844. Ela está dizendo que foi nesse ano. Mas ele acha que não é possível, isso não pode acontecer. Por quê? Porque ela tinha vindo da igreja metodista. Como é que pode, em 1844, ela já aceitar essa verdade? Não pode. Percebe? Ela está dizendo, mas ele diz que não. É igual, sabe, você chegar e dizer assim, olha, eu fiz isso e foi no dia tal. Não, você não pode ter feito naquele dia tal. Mas, rapaz, quem fez fui eu, quem aceitou fui eu. Não, você não pode não. Quer dizer, vamos continuar.
Terceiro item importante aqui desse texto. Eu nunca por voz ou caneta defendi qualquer outra crença, no caso, ou qualquer outra ideia com relação ao que acontece com as pessoas depois da morte. E o último fato, a quarta afirmação dela, diz o seguinte: o fato é que nessas visões eu fui transportado, no caso transportada, né, devido à tradução, para o tempo em que os santos ressuscitados serão reunidos no reino de Deus. Olha que interessante. Então ela falou assim, olha, em outras palavras, né? Todo mundo que eu vi nessa visão já foi ressuscitado. Eles eram santos que foram levados ressuscitados. Então tudo, absolutamente tudo que eu vi é referente ao futuro. Eu não mencionei nada com relação a coisas que já estão acontecendo lá, ou eu nunca mencionei nada de que era possível estar lá, ou era possível interagir com alguma coisa de lá. Ou seja, o que eu vi, no tempo que eu vi, na visão que eu vi, não existe. Isso, todo esse céu que ela mencionou, todos esses lugares que ela mencionou, todas as pessoas que ela viu, tudo que ela viu ao redor dela, nada daquilo existe. Aquilo irá existir. Entende o que ela está querendo dizer aqui? Vamos ver de novo como começa essa visão? Nós não lemos essa parte, mas é importante para você ter uma ideia. Pois bem, esse texto vai estar disponível traduzido para você em PDF no nosso site e também em PDF no original, ok? Bom, como o rapaz ele se propôs apenas ler um pedacinho da explicação, eu quero ler na íntegra para você o texto que ele selecionou os trechozinhos da própria explicação que a profetisa ela deu. Ela começa lendo aquela parte que eu já li, eu vou ler novamente na íntegra, em outra passagem do livro, uma palavra ao pequeno rebanho. Falo das cenas da nova terra e declaro haver visto ali homens santos de outrora, Abraão, Isaque, Jacó, Noé e muitos outros com eles. Por eu dizer que vi esses homens, nossos adversários conjecturam que eu acreditava então na imortalidade da alma e que, tendo mudado meu ponto de vista, de então, daquela época para cá, a esse respeito, eu então julgara necessário suprimir aquelas passagens, ou aquela passagem. Eles estão tão próximos da verdade aqui como em outras conjecturas, ou seja, ela está dizendo, eles estão viajando, né? Estão falando bobagem, como infelizmente o rapaz do vídeo. No ano de 1844, eu aceitei a doutrina que agora mantemos quanto à não imortalidade da alma, como se pode ver pela referência ao Live Sketchers, a página 170 e 171, e também na edição de 1915, e também no Testemunhos, página 39 e 40. E nunca pela voz e pela pena defendi qualquer outra. Ela nunca defendeu, você nunca vai ver ela defendendo outra posição. Houvéssemos nós suprimido esta passagem em razão de ensinar ela a imortalidade da alma, haveríamos achado necessário suprimir outras passagens. É o que eu acabei de dizer. Ela teria suprimido a passagem do irmão Fitch e do Stockman. Ou seja, a supressão não tem absolutamente nada a ver com a questão da imortalidade da alma. Quem disse isso foram os críticos, como esse rapaz está fazendo, só que desonestamente ele não colocou o texto todo traduzido. E aí ele diz assim, eu vou botar o texto aqui em inglês, que eu prefiro o texto aqui em inglês. Não, ele colocou o texto em inglês. Sabe por quê, irmão? Porque ele sabe que muitos que estão assistindo agora esse vídeo, não vão ler o texto original. E o texto original explica perfeitamente. A Ellen White está dizendo assim, gente, se eu tivesse suprimido por causa dessa questão, porque eu acreditava na imortalidade da alma e agora não acredito mais, eu teria que ter suprimido outras coisas. Muitas visões dela, às vezes ela realmente suprimia e não tem nada a ver com questão doutrinária. Isso foi o que os críticos disseram e ainda estão dizendo. Mas não o que ela disse, e ela explica. Ela volta dizendo assim, olha, relatando minha primeira visão, a página 13 do livro Primeiros Escritos, edição de 82, edição atual, página 17, falo de haver visto irmãos que haviam pouco tempo antes adormecido em Jesus, página 14. Declaro que me foi mostrado grande grupo de pessoas que sofreram martírio por sua fé. Quer dizer, pessoas que sofreram martírio por sua fé, ela está falando inclusive das pessoas nos últimos dias da face da terra. E ela diz, olha, declaro haver pessoas que haviam morrido há pouco tempo, que eu acabei de dizer, o irmão Fitch e Stockman. Ela cita esses dois. Então ela teria que ter suprimido isso também. A imortalidade da alma não é mais ensinada na passagem suprimida do que nas duas últimas citadas.
Então, se fosse para ela esconder, ela teria escondido dos mártires, ela teria escondido. Só que aí o que ele fez? Como ela não suprimiu a passagem dos mártires, nem de Carlos Fitt e do irmão Stockman, aí ele resolveu que existem camadas. Aí fez um gráfico. Esse daqui é do presente, esse daqui é do futuro presente, esse daqui é do passado, esse daqui é do não sei de onde. E ele montou aquele quadro e disse, pronto, agora está bem arranjado. Esta parte que suprimiu é por causa da imortalidade da alma. E esses outros também teria, né, imortalidade da alma. Ah, eu tenho uma solução. É porque isso não é isso aqui, lá era no presente, aqui não é no presente. Então, os mártires não é no presente. Agora, o Carlos Fitt também não é no presente. Esse outro aqui... Você está percebendo? Ellen White, ela explica detalhadamente o porquê e ela vai continuar. Eu quero encerrar lendo aqui, olha. O fato no caso ela vai dizer o porquê, que nessas visões eu era levada adiante ao tempo em que os santos ressurgirão, serão reunidos ao reino de Deus. Da mesma maneira, o juízo segundo a segunda vinda de Cristo, o estabelecimento dos santos na nova terra me têm sido apresentados. Supõe acaso alguém que essas cenas já ocorreram, meus adversários manifestam o espírito pelo qual estão atuando, ao assim me acusarem de engano baseado em mera conjectura. Ela já respondeu perfeitamente. Ela diz, olha gente, se eu tivesse que suprimir, eu teria que suprimir outras partes. Eu não suprimi por causa disso. Mas os indivíduos que querem criticar, eles vão achar tudo que... Agora, vamos ver o malabarismo que ele vai fazer, e aí depois eu vou finalizar lendo um texto da Bíblia, mostrando para você como que, se eu for seguir essa mesma linha de raciocínio que ele vai seguir agora, dos tempos verbais, como que a gente vai se atrapalhar na interpretação do texto sagrado. Vamos para a parte final, então, aqui da introdução da visão. O que ela quis dizer com relação à temporalidade? Enquanto não olhamos para as coisas que são vistas, pois as coisas que são vistas são temporais, ou seja, aquilo que você consegue ver é temporal, aqui na Terra, as coisas, as pessoas, os prédios, esse planeta é temporal, ele vai passar, né? Mas as coisas que não são vistas são eternas, ou seja, a Canaã celestial, o céu, Deus, os anjos, tudo isso é eterno, já está lá, correto? Muito bem. Tentei trazer de volta um bom relatório e algumas uvas da Canaã celestial, pelas quais muitos me apedrejariam, como a congregação ordenou que apedrejassem Caleb e Josué por seu relatório. Mas eu declaro a vocês, meus irmãos e irmãs do Senhor, que é uma boa terra e podemos subir e possuí-la. É uma boa terra. Ela existe. É uma boa terra. E podemos o quê? Subir e possuí-la. Eu tentei trazer uvas de lá. Peraí, você vai trazer uvas do futuro? Então, se você estivesse tendo hoje uma conversa fria, direta, na frente, cara a cara com a Ellen White, que tipo de argumento ela teria que usar para dizer que a visão que ela teve foi algo que ela viu no futuro? Foi o que ela viu que não existe ainda, que ainda vai existir? Que as pessoas que ela viu não estão lá, que elas ainda vão ser ressuscitadas, que ela nunca falou isso, que ela nunca escreveu nada, como ela disse, acabou de dizer aqui agora. Peraí. Aqui já está tendo uma confusão bem grande. Céu e pessoas. O céu existe, as pessoas estarão lá, sim, e as uvas e as coisas que já estão lá permanecerão, porque nada se perde, a uva não apodrece, lá as frutas elas existem, vão permanecer lá, o rio da água da vida já está lá no céu, a árvore da vida já está lá, o céu existe e não é algo futuro. O fato de o céu existir e as pessoas ainda não estarem lá ressuscitadas não significa que as coisas que ali estão não existem. Pelo amor de Deus, gente. Isso é tão simples de entender. E eu vejo, quer dizer, se Ellen White ela fala que ela teve uma visão e ela viu as uvas, e ela diz, como eu gostaria de trazer essas uvas, ela está lá no futuro. O profeta em visão, a profetisa em visão olhou aquele lugar, viu aquela coisa tão perfeita, ela no futuro, olhando todas aquelas coisas, ela diz, eu gostaria de levar uma fruta... Primeiro, não é possível, não é porque ela está no futuro, não é possível porque ela está em visão. Visão, o profeta ele não vai pessoalmente. Isso, inclusive, um profeta da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele teve uma visão assim, e o negócio foi tão real que ele chega a dizer assim, gente, eu não sei se eu fui
de verdade ou se eu não fui de verdade. Eu estou colocando na minha linguagem, mas ele diz, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei se eu fui presencialmente ou se eu fui só na minha mente, mas eu fui até o terceiro céu. Você percebe como que o profeta fica quando ele está na visão? Lá vai Paulo até o terceiro céu e aí ele diz assim, eu não sei se foi nesse corpo, se foi fora do corpo, mas eu vi coisas incríveis, inefáveis, que nem é lícito a gente falar. Essas coisas já existem? Claro que já existem. As pessoas já estão lá? Bom, Moisés pelo menos está porque já ressuscitou. Mas Abraão, Noé, enfim, não estão. Então Ellen White, ela estava num futuro e ela estava observando. Quer dizer, se ela não pode falar das frutas, porque isso é uma coisa que já é presente. Se o céu já existe, já existem as frutas lá, então significa que as pessoas também já estão lá. Ellen White não pode ter uma visão no futuro, ver as mesmas frutas que já existem lá no céu hoje. Ela não pode ter essa visão e falar das pessoas. Porque se ela fala das pessoas, se as uvas já estão lá, então significa que as pessoas também estão. Que lógica é essa? Sabe? Um dia todos os que morreram ressuscitarão e estarão lá no céu. E quando eles chegarem lá, o céu que já existe, as frutas que já existem, a árvore da vida que já existe, o rio da árvore da água da vida que já existe, continuarão existindo. Já estão lá, já existem hoje lá. É presente. Mas o fato da profetisa ver essas mesmas coisas que já existem hoje lá no futuro não significa que as pessoas que ela viu no futuro já estão lá. Vamos continuar. Tentei trazer de volta um bom relatório com uvas. Quando você traz uvas de uma visão, mas a parte mais importante é que ela é uma boa terra, podemos subir para possuí-la. Por fim, a última parte da visão, o fechamento da visão, o último trecho pequeno, que realmente conecta novamente a qual temporalidade ela se referia. Ou seja, que situação é essa que ela estava vivendo com relação a algo que existe já ou algo que não existe. Olha só esse texto. Eu vi o fruto da árvore da vida, o maná, as amêndoas, os figos, as romãs, as uvas e muitas outras espécies de frutas. Todos nós nos recostamos à mesa. Eu pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Qual fruto? Do fruto da árvore da vida. E aí Jesus fala para ela o seguinte, ele disse, agora não. Quem come do fruto desta terra não volta mais à terra. Mas, daqui a pouco, se forem fiéis, vocês dois comerão o fruto da árvore da vida e beberão da água da fonte. E ele disse, você deve voltar à terra novamente e relatar aos outros o que eu lhe revelei. Então, um anjo me trouxe suavemente de volta. Bom, nesse texto aqui está claro. Ela disse e coloca o nome de Cristo no meio da situação toda, o que é um absurdo, né, se tratando de heresias e mentiras como essa, falsas visões, mas ela insere o nome de Cristo no meio da bagunça dela, e ela diz o seguinte, Jesus disse, não coma do fruto, sabe por quê? Porque se você comer desse fruto, você não volta mais para a terra. Ou seja, se é um lugar que não existe ainda, se ela viu algo do futuro, se tudo que ela viu nessa visão não existe, de que forma ela ficaria presa nesse lugar que não existe e não poderia voltar para a terra? E em que momento Ellen White disse que tudo que ela viu não existe? Eu volto. É o tipo de indução que o indivíduo está fazendo para fazer você acreditar no que ela não disse. Em nenhum momento Ellen White disse que essas coisas não existem. O céu existe, as frutas existem, o rio da árvore da água da vida está lá, a árvore da vida está lá, tudo existe. Os anjos estão lá, a cidade está lá, Jesus está lá, tudo existe. Quem não está lá são as pessoas que morreram ainda, porque serão ressuscitadas. E isso é bíblico. As pessoas serão ressuscitadas e irão para o céu. Aí o indivíduo ele quer fazer a gente acreditar que Ellen White está dizendo que nada disso existe. Ela não disse isso. As coisas, elas existem. Agora eu quero ler um texto com você que está no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 7. Apocalipse 7, o apóstolo João está tendo uma visão também. Ele vê os 144 mil, ouve o número dos assinalados, né? E aí no verso 9, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, línguas, povos estavam diante do trono, diante do cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Cantavam com grande voz, e aí, no verso 14, 13 e 14, um ancião falou dizendo, João, estes de vestiduras brancas, quem são, presente, né? Vamos usar a lógica que ele usou, quem são esses que ele está vendo agora lá? E de onde vieram? E ele disse, Senhor, tu o sabes. E aí o anjo responde, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Peraí.
Quem são? João já está vendo. Aí eu pergunto, esse céu que João está vendo ali, ele existe? Existe. Esse céu existe. O trono de Deus existe? Existe. Eles estão ali diante do trono de Deus. O que mais existe aqui? O rio, que eles estão diante do rio, da água da vida, um mar de vidro, eles estão ali cantando. Isso existe? Existe. O céu existe. Mas essas pessoas já estão lá, já? Porque a Bíblia diz, estes são os que vieram. E já vieram lá do passado. Olha como o texto é muito interessante. Esse texto é fantástico na Bíblia. Estes são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação já era coisa do passado aqui. Nessa visão já era coisa do passado. Esses vieram da grande tribulação. Pergunta, a grande tribulação já aconteceu? Até você que é meu irmão evangélico sabe que não. Você sabe que não. Você não defende que a grande tribulação já aconteceu. Se a grande tribulação não aconteceu, aí eu pergunto, Deus está dando uma visão mentirosa também para João aqui? João está vendo uma coisa que não existe? Não, o céu existe. Tudo que João estava vendo existe, exceto as pessoas que ainda não estão lá. Por quê? Porque nem a tribulação chegou ainda. Nem a grande tribulação chegou ainda. Então, qual a única possível explicação para essa visão aqui? Única. João está tendo a visão do futuro. Ele está vendo um céu que existe, com frutas que existem, com a árvore da vida que existe, com o trono de Deus que existe, com o rio da água da vida que existe, com salvos que ainda não estão lá. Mas João está vendo o futuro. Ele está vendo os salvos. Nestes salvos aqui é porque ele não deu nome. Mas você já imaginou se João tivesse dado nome? Via ali Noé, via ali Abraão, via ali... Ellen White só fez colocar nomes ali de quem ela viu lá. Mas é a visão assim muito parecida. João está tendo a visão dos salvos no futuro. E, inclusive, a grande tribulação seria algo passado. João, quem são estes aí, João? O senhor não sei. De onde eles vieram? Não sei, senhor, o senhor que sabe. Se você notar com atenção, o anjo ele pergunta para João quem são estes e de onde eles vieram. Né? Eles vieram, até a expressão está no passado, mas quem são está no presente. Se a gente for usar essa mesma lógica que o rapaz usou para tentar inferir que o fato de Ellen White ter dito no presente algumas expressões, usado as expressões do presente, porque ela está vendo a visão e quando o profeta está na visão, ele está vendo e ele escreve como se estivesse vendo no presente. Mesmo falando de eventos futuros. João, quando escreve da mesma forma, ele vai dizer, olha, eu olhei e vi, o que ele está vendo? Uma multidão de salvos. E aí o anjo pergunta, quem são estes que você está vendo agora? Quem são estes? De onde eles vieram? Eles vieram até de alguma coisa que a Bíblia relata, que seria a grande tribulação. A gente percebe aqui que já é uma coisa no passado. Mas quem são? João está vendo, está conversando ali com o anjo, está vendo aquelas pessoas no presente. Mas que presente é esse? É o presente da visão e não o presente do tempo de João. Agora, se aquelas pessoas não estão lá ainda, e é óbvio que não estão porque a grande tribulação ainda não aconteceu, é óbvio que isso não aconteceu, significa que o céu não existe, que as frutas não existem, que o trono de Deus não existe? Não. Não significa nada disso. Isso aí seria uma manipulação para tentar dizer o que o texto não está dizendo. E você vai ver no capítulo 14 a mesma coisa de Apocalipse. Ele vê ali os 144 mil e usa a expressão no verso 4, estes são os que não estão contaminados com mulheres. No capítulo 15, ele também vê o grupo de salvos diante do mar de vidro. Todas estas são visões que o profeta teve do futuro, mas ele relata como se ele estivesse no presente. Porque ele está vendo e ele está escrevendo o que ele está vendo. Eu estou vendo e o anjo pergunta, quem são? O anjo não diz assim, João, você está no futuro, agora escreva como se estivesse no passado. Não. Ellen White, da mesma forma, ela teve a visão, viu os salvos, viu o céu, viu a nova terra, viu a fruta, viu pessoas. E aí ela diz, olha, eu vi estas pessoas, Abraão, Noé, Isaac, Daniel, outros. E aí o fato dela estar dizendo dessa expressão, usando a expressão no presente, aí, não, já estão lá. E aí por isso ela suprimiu. Aí ela vem e explica, gente, não suprimi por causa disso, não. Os inimigos é que andam falando isto. Os inimigos é que falam que eu fiz, mas eu não fiz nada disso, não. É mentira deles. Percebe a má intenção no coração desse rapaz? Percebe como que ele trabalha de maneira a deturpar todo o contexto, todo o texto para fazer com que você acredite que Ellen White está dizendo uma coisa que ela nunca disse?
Vou ouvir só a partezinha final desse vídeo, aí eu faço minhas considerações finais. Então essa visão de Ellen White é literalmente um exemplo, é só um, tem vários, de como mentirosa ela era e de como a igreja adventista altera na cara dura, na cara lavada, visões que supostamente vieram de Deus. É simples assim. Bom, se ele teve a audácia de dizer que Ellen White era uma grande mentirosa e que a igreja adventista alterou os textos na cara lavada, eu vou ter que ter a liberdade de respondê-lo à altura de sua fala, não é? Ficou provado que a igreja adventista não alterou texto nenhum. Os textos do livro Primeiros Escritos são compilações daqueles 3 materiais e não de uma palavra ao pequeno rebanho. Portanto, não foi alterado nada. É só pegar agora aqueles outros livros e checar se as coisas estão assim. A primeira edição deste livro, depois foi feita uma segunda edição em 2 volumes, e a terceira edição e a quarta, que no caso é esta, os editores dizem, olha, nós não alteramos o que estava no original. Qual original? O original do livro, e não do livro Pequeno Rebanho. Como se aquela visão só tivesse naquele livro Pequeno Rebanho. Portanto, a igreja adventista não alterou nada. E os textos de Ellen White que você escondeu, que você deturpou, que você não colocou a tradução, colocou em inglês para manipular, enganar as pessoas, deixou claro uma coisa: o único mentiroso aqui é você. O único mentiroso aqui é esse rapaz do vídeo. Ellen White não mentiu, a igreja adventista não mentiu. O único que manipulou os textos, pegando o livro Mensagens Escolhidas, não traduziu a parte completa, fez parecer que Ellen White estava dizendo que ela tinha mudado, quando ela não disse isso. Leia o texto na íntegra, e aí você vai perceber, alguém aqui está mentindo, alguém aqui está manipulando textos, alguém aqui está selecionando o que vai traduzir, e esse único alguém é o rapaz desse vídeo aí. O grande mentiroso aqui é ele, não Ellen White, não a igreja adventista. Aí eu reflito com você no final desse vídeo, porque várias pessoas, tem esse outro vídeo. Gente, não vou ficar respondendo todos os vídeos, não. Mas eu parei aqui para responder esse só para mostrar para você o nível de argumentação, usando da mentira, usando do engano, usando da manipulação de textos, usando de trechos traduzidos, trechos não traduzidos. O que me compromete eu não traduzo, não. Eu boto lá na tela para você achar que... Entendeu? Então é nesse nível que o rapaz trabalha. Aí agora eu pergunto a você, se num vídeo desse eu mostrei tantas falácias, tantas mentiras e tantos enganos, a pergunta, será que os outros não seguem o mesmo padrão? Porque se eu preciso inventar tanto, mentir tanto para falar uma suposta verdade, veja, queridos, para você falar a verdade você não precisa mentir, você não precisa omitir, você não precisa traduzir uma parte, a outra não, você não precisa traduzir uma parte dizendo o que a pessoa não disse. Ela disse que os críticos falam dela e ele diz, não, ela falou isso. Está tão claro no texto. Pode pegar em inglês, em português, na língua que você quiser. Mas aí ele mente, ele manipula. Aí eu pergunto, para falar a verdade que ele diz estar falando, usando as armas do dragão, que, por exemplo, a mentira, será que dá para confiar nesse indivíduo e nos vídeos que ele produz? Por isso que eu não perco meu tempo. Entendeu? Eu não perco meu tempo. Por quê? É sempre mais do mesmo. Quando você pega um monte de vídeo, ele falou isso, ele falou aquilo, é mais do mesmo. Mentira, mentira e mentira. Pega um trechozinho, quer dizer, o trecho que ele usou é verdade? Bom, os textos do Espírito Profecia estão ali, eu não vou dizer que é mentira, o texto está ali. Agora, a manipulação que foi feita é que é o problema, entendeu? Eu me lembrei da serpente no jardim. Não é verdade que Deus diz que não deve comer de nenhuma? Não, Deus disse que posso comer de todos, só não posso comer dessa. Percebe a manipulação? Então, é assim, eu escolho os textos, boto o texto do Espírito Profecia, dou um caráter de realidade, mostro um livro antigo, mostro uma foto, uma coisa, outra, mostro o texto, mas aí eu manipulo o texto. E aí as pessoas acabam sendo enganadas. Querido, não deixe se enganar com estas coisas. Gaste seu tempo com as coisas do alto. Busque gastar o seu tempo com as coisas de Deus. Não gaste seu tempo com estas coisas. Mentira é arma de Satanás. E se o indivíduo está usando de tanta mentira para produzir seu conteúdo, eu já sei quem está por trás dos vídeos dele. Portanto, não perco meu tempo. E os vídeos dele, sinceramente, não me afetam. Se você quer respostas para questionamentos, eu te indico o Centro White
e te indico esses livros que eu falei para vocês aqui durante o nosso vídeo. Adquira, leia e você vai ter boas respostas sobre o assunto. Espero ter ajudado você, que Deus abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.